Olá, estamos aqui novamente na TV Ribeira Plus, em registro, para mais um programa Milton Wolff. E hoje, com muita alegria, eu vou entrevistar uma pessoa aqui que eu conheço já há muito tempo e que conhece muito a história política dessa região. Eu vou conversar com o vereador eleito de registro, Amarildo Simoni. Amarildo, boa tarde. Como vai, Amarildo? Tudo bem? Olá, Milton, boa tarde. Me senti honrado com o convite aqui para estar participando do seu programa Milton Wolff, aqui nos estúdios da Ribeira Plus. É uma honra mesmo estar aqui e ser o primeiro vereador aí a estrear esse programa aqui em registro. Exatamente, Amarildo, o primeiro vereador. Nós precisamos contar o Vale do Ribeira para o Vale do Ribeira e para o mundo, né, Amarildo? Então essa aqui é um grande propósito do programa e da TV Ribeira Plus, é exatamente fazer com que o Vale do Ribeira conheça mais sobre o Vale do Ribeira, né? E evidentemente isso vai para o mundo. Eu queria, Amarildo, para a gente começar um pouquinho, que você contasse um pouco da sua história. Quem é Amarildo, onde o Amarildo nasceu, quem eram os pais do Amarildo, a sua família, onde você estudou lá na escola, se você lembra dos seus professores, quem era. Eu queria que você contasse um pouco disso para as pessoas que estão nos vendo, por favor. Tá bom, Milton. Eu nasci aqui em registro, praticamente, né? Assim, minha mãe foi a Pariquera para dar à luz, mas fui gestado aqui, toda a gravidez durante aqui. Sim. E a registro não existia hospital, né, em 1965. Praticamente todas as mães aqui de registro ou davam à luz em casa ou eram levadas a Pariquera para as crianças nascerem lá. Sim. Mas toda a minha vida eu vivi em registro. Nasci aqui na Tamikich Takano, aqui a rua aqui paralela à Avenida Jonas Banks Leite, em 1965. Desenvolvi toda a minha infância ali, né? Minha família é uma família bem grande, porque a minha mãe, ela quando casou-se pela primeira vez, ela casou-se com um senhor chamado Paulo Kugler, família Kugler, aqui de registro, bastante conhecido aqui em Pariquera. E ele é um senhor que era viúvo e tinha 4 filhos. Aí minha mãe teve 2 filhos com ele, aí a minha mãe ficou viúva, o seu Paulo faleceu, né? E a minha mãe ficou com 6 filhos, viúva. E meu pai, ele veio para aqui, para a região. Meu pai é mineiro lá do norte de Minas, de Teófilo-Otoni, e meu pai trabalhava em empresas de terraplanagem. Ele veio para cá em 58 para abrir a BR-116, né? Naquele período que foi construída a BR-116, a BR-116 foi totalmente construída em 5 anos. Meu pai veio para cá em 58, ele trabalhava como operador de máquinas de esteira aqui na BR. E acabou conhecendo a minha mãe, casou-se com ela e teve 4 filhos. Então, minha mãe tinha 4 que eram enteados dela, mais 2 e mais 4. Então, fomos uma família de 10 irmãos. Uma família muito grande, né, mas de uma simplicidade enorme, mas muito feliz, né, apesar da a gente viver com poucos recursos, né, mas éramos e somos ainda, os irmãos que estão vivos, muito felizes aí. Naquele período, Milton, era um período bastante difícil, né? Meu pai trabalhava como operador de máquinas, a renda dele era uma renda insuficiente para alimentar 10 crianças mais os pais. Então nós também praticávamos uma cultura agrícola de subsistência, né? Nós plantávamos todo ano, a gente fazia plantação de arroz e feijão. Então nós não comprávamos nem arroz nem feijão. Meu pai plantava, nós colhíamos. Meu pai, nas férias dele, eu nunca vi meu pai tirar uma férias na vida para lazer, para descanso, né? E ele sempre chamava os filhos para ajudá-los na roça. E aquela lavoura ali, o excedente era vendido e 12 sacos de arroz por ano ficavam lá, 60 quilos lá em casa estocados, e 6 sacos de feijão, que era a subsistência. O resto, nós tínhamos horta, criávamos galinha, o terreno que a gente morava era muito grande, né? Um terreno de 1.000 metros quadrados aqui no centro, onde é aquele restaurante aqui próximo ao Santa Helena ali, né? Toda a família Kugler era proprietária daquelas 2 áreas ali, então a gente criava galinhas, né, animais lá, e então a gente sempre cultivava grande parte da nossa alimentação. Só mais praticamente a mistura que a gente comprava no mercado lá e as coisas. E aí o Amarildo estudou onde depois? Aqui em registro? Que escola? Como é que foi essa fase da vida do Amarildo? A verdade, Milton, é uma coisa... Eu sempre gostei muito de estudar, de ler, desde criança, né? E meu irmão foi estudar no Colégio Adventista, que ficava ali atrás da Igreja Adventista, na rua Lúcio Marques. E eu fui lá como aluno ouvinte, não tinha idade para ser matriculado.
E eu fui lá como aluno ouvinte, ficava lá acompanhando o meu irmão, né? Eu ia junto com ele para a escola. Tinha uma sala de aula só multisseriada atrás da igreja, né? Próximo onde é a Câmara Municipal de Registro hoje. E eu ficava assistindo às aulas. No ano seguinte, eu me matriculei numa sala de aula que ficava ao lado da igreja presbiteriana aqui em Registro. E a minha primeira professora foi a professora Santa, né? Que foi vereadora também aqui, foi presidente da Câmara, inclusive. Ela foi a professora minha do primeiro ano, uma professora excelente, muito assim, rígida do ponto de vista de querer que os alunos realmente aprendessem, na disciplina. Então eu tenho grandes recordações do período que eu fui aluno da professora Santa. Aí depois dali eu fui ser aluno no Francisco Manuel, colégio bem tradicional aqui de Registro, em frente à Praça dos Expedicionários. Tive excelentes professores ali também, a professora Orminda, a professora Maria Machado, né? E depois dali eu mudei, fui ser aluno no Fábio Barreto. Aí tive a professora Dinorá, esposa do doutor Hélio, como minha professora da quarta série do ensino básico, né, ensino fundamental. E depois segui ali depois eu comecei a trabalhar muito cedo. Aí com 12 anos eu comecei a trabalhar de empregado. Antes, né, com a minha família, eu entregava leite aos 6 anos, depois aos 9 engraxava sapato, e aos 12 anos eu tive o meu primeiro emprego. E quando eu tive meu primeiro emprego, eu fui estudar à noite, lá na antiga escola 13 de agosto, hoje é a escola Antônio Fernandes, que fica ao lado ali da superintendência da Sabesp. E aí toda a minha carreira depois dali eu estudei à noite, né? Quinta série, sexta série, sétima, oitava. Aí depois eu migrei, fui fazer o colegial, o ensino médio no Fábio Barreto, né? E concluí em 1984. Fui presidente da comissão de formatura, inclusive, naquele ano lá. Fizemos uma bela festa de formatura para os pais, para as famílias, fizemos a missa, o baile, foi uma coisa... Então, a minha fase de ensino fundamental e médio foram nessas 3 escolas, aí. Nessas 4, na verdade, naquela sala de aula, no Francisco Manuel, no Antônio Fernandes, 13 de agosto, e no Fábio Barreto, né? Bom, Marildo, e aí depois, evidentemente, você foi estudar mais, aí você estava já trabalhando, enfim... Eu trabalhei aqui em algumas empresas, né? Como eu disse, com 12 anos eu trabalhei no autoelétrico Carlos, que ficava ali próximo da minha casa, aqui na rua Tamiquis Tacano. A gente trabalhava ali e meu irmão até hoje continua nesse ramo, né? Trabalhava ali com autoelétrico, motor de partida, alternador, tudo que era parte elétrica de automóveis nós trabalhávamos. Depois eu migrei e fui trabalhar no Sasaki, para quem é jovem não se lembra, mas hoje onde está instalada a Pernambucana, ali tinha um posto de combustível e uma oficina autoelétrica e uma oficina de reforma de baterias. Meu irmão foi trabalhar na parte de autoelétrica, eu fui trabalhar na reforma de baterias ali do antigo posto Sasaki, antigo posto paulista, né? E depois o Sasaki mudou-se para onde está até hoje, ali próximo a Chevrolet, mas durante muito tempo ali foi, né? Tinha a Seiva Ferro, tinha a loja Rosel ali, então quem tem um pouquinho mais de vida aqui de Registro, um pouquinho mais de experiência, mais experiência, né? Lembra-se muito bem ali que foram momentos muito interessantes aí. Depois eu trabalhei também, aí fui trabalhar no comércio, fui trabalhar no Saldão de Imóveis, trabalhei de cobrador muitos anos e aí conheci toda a Registro, todas as ruas, porque você é cobrador, então você tinha que conhecer todas as ruas, conheci toda a área rural de Registro, andando de bicicleta, né? Cheguei a chegar perto de Eldorado uma vez lá, né, fazendo uma cobrança lá, né, porque às vezes as pessoas, né, atrasavam o pagamento, o seu Aníbal, e a dona Ana, que é a sua esposa que está viva até hoje, né, que era o proprietário do salão de imóveis, ele pagava o salário e dava uma comissão, então era motivado, né, incentivado a fazer uma boa cobrança. Bem longe, né, ia bem longe. Nossa, conheci toda a área rural de Registro, conheci as pessoas, tenho amizade até hoje, decorrente disso daí. Isso que eu ia falar, né? Você acaba conhecendo pessoas sem mesmo, assim, não era nem a intenção, mas que depois acabam até virando amigos, né? Sem dúvida, tenho grandes amigos que conheci naquela época, lá no Capinzal, o seu Doca, o filho dele, né? Muita gente acabei conhecendo naquela época lá, né? Nos encontramos até hoje aí. Que legal, Marildo. Ô, Marildo, e aí a faculdade depois, o ensino superior, em que momento que aparece na sua vida? Aí, em 1985 para 86, a minha irmã tinha adquirido uma propriedade rural lá no bairro Saibadela, em Sete Barras, um pequeno sítio de bananas, eu estava trabalhando lá. E abriu um processo seletivo na Sabesp, né?
para trabalhar em estação de tratamento de água. E eu fui comunicado disso. E vim aqui, fiz o processo seletivo junto com mais alguns outros candidatos e acabei sendo selecionado para trabalhar na estação de tratamento de água. E aí, aproveitando, né, eu só tinha ensino médio, eu estava com por volta de 20 anos de idade, né, eu comecei a fazer faculdade de matemática aqui na antiga CL Sul, que era ao lado da Igreja Católica. Isso, eu lembro disso. Né? Aí eu fiz a faculdade ali de Ciências e Matemática. Né? E depois, aí continuei trabalhando, comecei a construir uma carreira na Sabesp, depois que eu entrei ali aos 20 anos. Entrei como auxiliar de tratamento de água, né? Tratando a água, era um serviço ininterrupto, né? E nós trabalhávamos em turnos de 8 horas, então 24 horas a gente estava acompanhando a estação de tratamento de água. E também nós tínhamos que cuidar também da higienização do reservatório aqui, que abastece a cidade até hoje, aquele reservatório que fica lá em cima, próximo à Sabesp. Uma vez por ano nós tínhamos que higienizar. E o interessante é que esse trabalho era um trabalho que você fazia como hora extra. E as pessoas não gostavam muito, porque você tinha que fazer essa higienização no reservatório, como é lavar a caixa d'água. Você tem que lavar a cada 6 meses, né? Sim. E tinha que ser feito no dia mais frio do ano. Então a gente fazia todo um estudo meteorológico, de temperatura, e no dia mais frio do ano, eu era o mais novo, era o escalado. Era o mais novo dos profissionais, ali era o escalado. E aí a gente subia lá no reservatório. Sempre era a vez do Amarildo. Sempre. E eu não reclamava, porque eu estava começando a construir minha vida, estava comprando meu terreninho, já tinha comprado o terreno onde eu moro até hoje. E com aquela idade topava tudo também, né, Nossa, Amarildo? E como? Era uma festa. Né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar no ITESP, né, eu fui trabalhar no ITESP, mas eu fui depois para a Sudelpa, né, para a diretoria da Sudelpa. E nós tínhamos lá atrás, você vai lembrar disso, lá junto à Secretaria do Interior, um grupo chamado Grupo da Terra, que cuidava dos conflitos fundiários no estado de São Paulo. E aí nós íamos fazer reuniões, né, com os poceiros, com os grileiros, e o pessoal andava armado, com um revólver na cara da gente, e a gente ia lá de boa, né? Imagina fazer a limpeza do reservatório, então é tranquilo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Foi bons momentos, né? Sim. E eu me lembro que um dia eu estava lá, saí daquilo lá, mas daquele frio. Eu parecia até uma tartaruga de tão arrepiado e roxo que eu estava. E ao lado nós tínhamos um clube nosso, que tem até hoje, com uma sauna. E eu fui lá e liguei a sauna para me aquecer. Aí veio lá o seu Luiz Suginoshita, que está vivo até hoje, né? Sim. Ele era o diretor da Associação Sabesp, e não era comum você ligar a sauna durante o expediente. Claro. Né? Ele foi lá, eu escutei tec, desligou a sauna, aí abriu a porta e falou: o que você está fazendo aí? Eu falei: seu Luiz, eu lavei o reservatório, tô com muito frio, vim aqui me aquecer um pouco, tô com muito frio, tá dando uma hipotermia, daqui a pouco eu desmaio. Aí ele falou: não, pode ficar, mas depois desligue. Aí ficamos lá. Mas foi um período muito interessante. Eu desenvolvi uma carreira na Sabesp, Milton. Sim. Eu entrei em 85 para 86, fui registrado em 87, né? Entrei como auxiliar de tratamento de água, depois migrei para a área administrativa, né? Passei pela carreira de técnico, depois para a carreira de analista. Em 93, quando saiu a nova lei de licitações, foi um momento que deu uma parada no Brasil, porque ninguém sabia licitar naquela nova lei. E eu atuava naquela área. Fui para São Paulo descentralizar alguns processos de licitação que eram centralizados lá no antigo prédio da Padre João Manuel da Nóbrega. Padre Manuel da Nóbrega, ali na... Padre João Manuel, o nome da rua, ali uma perpendicular à Avenida Paulista. Era centralizado as licitações lá. Eu descentralizei e começamos a licitar aqui, com essa nova lei. Aí depois de um tempo... a Sabesp passou por maus momentos, como passou também o estado de São Paulo todo durante o governo Fleury. Sim. Né, o São Paulo deu uma quebrada, na verdade. Um estado gigante desse quebrou. Eu me lembro que naquela época, até as viaturas não tinham dinheiro sequer para combustível. Os soldados tinham que deixar a arma, saía de um turno, passava a arma para outro soldado, porque o estado quebrou literalmente. Você deve se lembrar bem disso daí, né? Sim. Deixaram de pagar várias empresas privadas que prestavam serviço para o Estado quebraram, né? E aí o Mário Covas, em 94, ele venceu as eleições para o governo do Estado. E ele lançou um desafio para a Sabesp. Falou: ou vocês refundam a Sabesp, porque a Sabesp não cumpria metas, estava quebrada, ou ele iria privatizar. E aí os profissionais da Sabesp
se reuniram em torno de uma associação, a Associação dos Profissionais Universitários, do qual eu sou diretor até hoje, sou diretor da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, e fizeram um plano de reestruturação da Sabesp. Contratamos a FIA-USP, né, uma consultoria, e aí a Sabesp realmente passou a ser uma empresa com metas, com orçamento. Logo ela abriu também o seu capital e foi para a Bolsa de Valores. E nesse período, a própria Sabesp ela fez um chamamento para os funcionários internos para fazer um redesenho de processos. E cada unidade de negócio indicaria 2 funcionários. Eu fui indicado, eu e um colega meu aqui que faleceu recentemente, o Benigno, que você conheceu. Sim. Fomos indicados e ficamos 3 anos em São Paulo reformulando, passando um redesenho de processos na Sabesp, tornando ela mais profissional, mais ágil, mesmo estatal. E a Sabesp abriu o seu mercado, lançou ações na Bolsa de Valores de São Paulo, depois, com mais tempo, lançou ações na Bolsa de Valores de Nova York. A Sabesp passou uma empresa robusta, uma empresa que dava prejuízo. No primeiro ano ela passou a dar 57 milhões de lucro e depois só realmente cumprindo metas, trabalhando, expandindo, universalizando o trabalho e chegou aí a dar 3 bilhões de lucro ao ano, mesmo sendo estatal. Eu passando lá, depois desses 3 anos, eu retornei, né, para o Vale, para trabalhar aqui. Eu ficava semana em São Paulo e final de semana ficava aqui. Sim. Eu retornei já numa função de consultor interno, né, do redesenho dos processos, para aprimorar os processos aqui também na unidade de negócio de registro. Depois logo fui alçado ao cargo de gerente de divisão administrativa, cuidava dos recursos humanos, da frota, de todo o almoxarifado, de todos os processos administrativos, de licitações, e fui construindo a carreira assim. Depois de algum tempo, já agora nos anos 2000, eu fui convidado para ser assessor da diretoria de serviços regionais, que é a antiga diretoria do interior da Sabesp. Eu, com muito gosto, muito honrado, fui lá, fiquei trabalhando junto à diretoria, depois também trabalhei junto à presidência da Sabesp, e aqui, quando houve uma troca de superintendentes aqui, eu fui convidado a voltar aqui como gerente de departamento. Aí retornei para cá como gerente de departamento em 2013, né? Trabalhei como gerente de departamento, sendo responsável por toda a área administrativa dos 23 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Vale do Ribeira, do qual a Sabesp atua. E logo depois eu fui alçado a superintendente, né? Fui superintendente, fizemos muita coisa, eu devo muito aos funcionários da Sabesp aqui, e também aos clientes da Sabesp, que sempre souberam confiar na Sabesp. A taxa de confiança que existia na Sabesp estatal era muito elevada, né? A qualidade da água, o serviço em dia. Nós tínhamos um quadro de empregados também muito qualificados, pessoas que foram fazer curso no Japão pela JICA, engenheiros aí. Tivemos também grandes superintendentes aqui, o Samuel foi superintendente, o Wilton Carneiro, o Irineu Yamashiro, o Otto, né, que inclusive lançou um sistema de automação de estações de tratamento de água, que é um sucesso absoluto, revolucionou naquela época, né, até cumprindo um desafio que foi colocado para nós aqui da unidade de negócio. Então eu fiz uma carreira assim que eu considero bastante vitoriosa, mas não fiz sozinho, fiz ajudado por todo esse quadro funcional dos meus colegas da Sabesp, a quem eu agradeço de coração, a quem também me apoiaram para eu ser vereador. Eu tive um grande apoio dos meus colegas aposentados, dos meus colegas da ativa. A gente segue aí trabalhando ainda até hoje, né? Eu como vereador sempre solicitando auxílio à Sabesp para serviços, né? Hoje burocratizou muita coisa, a privatização ela deu uma engessada em muitos processos, a gente achou que ia desembaraçar, mas na verdade engessou muitos processos aí, pedido de ligação, exigências aí que eu considero até irrazoáveis, né? Um pouco fortes demais, né? Mas é um processo aí. Então foi uma construção de uma carreira de 40 anos na Sabesp. É um bom tempo, né, Marildo? É um bom tempo. Eu também fiquei no ITESP, fiz só no ITESP 30 anos, né? Realmente o trabalho que você fez na Sabesp é um trabalho, e a Sabesp é uma empresa, né, que tem uma qualidade e que presta um serviço extraordinário, né? Marildo, nós vamos fazer um intervalo, tá? E depois nós vamos
conversar mais um pouco aqui com o vereador de registro Amarildo Simoni. Já voltamos. Bicudo Motos Honda. Quando o assunto é ter asas da liberdade e sair de moto 0 km, você já sabe. Basta tomar um cafezinho com a gente e conhecer nossas soluções em financiamento, consórcio e negócios envolvendo sua motocicleta usada na troca. Aqui você conta com uma boutique completa com acessórios, capacetes, jaquetas e muito mais. Além disso, a nossa oficina conta com um time de profissionais, prontos para deixar sua moto sempre em dia. Nossa loja fica no centro de registro, na Avenida Wilde José de Souza, 111, Vila Tupi. Bicudo Motos Honda, acelerando novas conquistas. A Tanaka Esportes é a melhor! Expanda seu universo com uma internet de outro mundo. Plano de 800 MB, rápido como a velocidade da luz, por apenas R$ 59,90. E com mais R$10, você leva mais de 90 canais de TV e rádio para toda a família. Venha para Expand e aproveite o melhor da internet e TV. Assine já, 13 38 28 50 40. Empresário, você já está preparado para a reforma tributária? O Rima Contabilidade está pronto para lhe assessorar nesta nova realidade que começa agora, a partir de janeiro de 2026, sua primeira fase. Venha tomar um café sem compromisso em nosso escritório para saber mais sobre como o seu negócio será afetado. Rua Tamequiche Takano 605, no Centro de Registro. Rima Contabilidade, compromisso e inovação é a nossa tradição. Estou de volta aqui com o programa Milton Wolff, hoje entrevistando o meu amigo, o vereador de registro Amarildo Simoni. Você pode acompanhar o nosso programa no YouTube, Ribeira Plus TV e também na Expand 6.3. Pode deixar o seu comentário aí no YouTube, nos nossos canais, no nosso chat, dá um like aí também, não é? E se inscreva no nosso canal. Amarildo, vamos continuar a nossa conversa aqui? Eu queria que você falasse um pouco agora da sua formação acadêmica. Eu sei que você foi fazer o curso de Direito, não é? Eu queria que você contasse um pouco desse momento da sua vida, por favor. Eu fiz o curso de
Ciência e Matemática aqui em Registro, na antiga CL Sul. Sim. E depois, quando estava na Sabesp, eu prestei vestibular e comecei a fazer Direito em Sorocaba. Tinha um grupo de amigos aqui, o Paulinho do Fórum, o Paulinho Teixeira, o Gilson Franco, o Manuel da Guaraú Seguradora. Tinha um grupo de amigos aqui que íamos todos os dias a Sorocaba. E eu sei até quantas curvas tem essa estrada de Juquiá a Sorocaba. 323 curvas. Meu Tive a Deus. capacidade de contar. Eu fiquei 2 anos e meio fazendo o curso de Direito em Sorocaba. Nesse período, no final desses 2 anos e meio, minha esposa passou num concurso público. Ela era diretora de escola, passou para supervisora de escola. E não tinha vaga aqui no Vale do Ribeira. Ela acabou assumindo a vaga lá em Mogi das Cruzes, né? E por conta dessa mudança, eu acabei mudando a faculdade de Sorocaba para Santos. Aí eu concluí o curso de Direito na Universidade Católica de Santos, que é uma faculdade muito tradicional, grandes nomes, grandes promotores, advogados, magistrados, até ministro do STF, o ministro César Peluso foi aluno daquela instituição, muitos juízes, promotores, passaram aqui o delegado Daniel, que é um delegado colega nosso aqui do primeiro DP, formado lá também na faculdade. Grandes advogados aqui também que atuam em registros formados lá, não só aqui, o Edson Lobo lá de Pariqueraçu também. Sim. Nós viajamos juntos à faculdade lá em Santos. Então, muita satisfação, eu fiz o curso. E logo que eu concluí o curso, teve a primeira prova unificada da OAB, né, feita pela CESP, da Universidade de Brasília. Só 2% dos alunos formados passaram naquela prova e eu tive o privilégio de passar já na primeira prova unificada nacional da OAB. Né? Eu estava ali entre os 2% que passaram naquela prova ali. Que bom. Ô Amarildo, claro que a gente fala um pouco de você, da sua história, das coisas mais particulares, vamos dizer assim, que as pessoas sabem, conhecem, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre uma trajetória que você, que nos fez se conhecer e há muito tempo. Aí a gente lembrando aqui, nós fomos parar lá em 1984, não é? E a sua trajetória política, né? Você tem e sempre teve esse envolvimento com a política, mas de uma forma participativa muito forte, muito aguerrida, não é? Como é que foi que você despertou para esse lado de ir fazer política partidária e chegar aqui até hoje, e hoje vereador de registro? Mas, assim, lógico que é muito tempo, né? Eu gostaria que primeiro você falasse assim, o que levou você a ir para o campo da política? Milton, da minha família, sou o único que tem esse gosto pela política. Isso eu herdei do meu pai. O meu pai, como eu falei para você, tinha um flotone, meu pai era analfabeto quando ele chegou aqui, depois ele fez o Mobral, se alfabetizou, né? Mas meu pai era uma pessoa muito inconformada com a situação. Então meu pai, no finalzinho da década de 60, ele ajudou a fundar o MDB aqui, né? Que era o Movimento Democrático Brasileiro, que hoje voltou a ser MDB. Sim. Né? Junto com os amigos dele aí, com o senhor Norberto, o João Batista Faria, que foi vereador aqui, o senhor Ernesto Calazans, que foi vereador aqui, né? E em 74, quando eu tinha 9 anos, eu participei da minha primeira campanha política, acompanhando meu pai. Na campanha do então senador de oposição ao governo federal, ao governo da ditadura, né? Nós estávamos no momento de ditadura militar, que era a campanha do Orestes Quercia, né? Então era um sol para o Senado contra um grande político também, um político muito honrado chamado Carvalho Pinto. E foi inclusive a minha primeira aposta política que eu ganhei, né? Eu estudava no Francisco Manuel e meu pai era presidente do MDB, e o vizinho nosso lá, saudoso Dr. Luiz Antônio Martins Barbosa, pai do Dr. Caio, médico ginecologista. Sim. O pai dele era presidente da Arena, né? Era um bipartidarismo naquela época. Uhum. E eu fiz uma aposta com ele lá de lanche, né? Quem ganhar, porque o Carvalho Pinto estava com 64% de intenção de votos, o Quercia estava com 4%. E no final, quando chegou na eleição, o Quercia ganhou aquela eleição. E para mim foi uma participação bem ativa. Meu pai trabalhava durante o dia, ele tinha uma Kombi 74 e saía à noite para fazer campanha, colar cartazes nos sítios, né? E eu acabei pegando gosto por aquilo. Depois participei da eleição de 76 aqui em Registro, né? Eram 3 candidatos do MDB aqui, era o seu Yutaka Hattori, o José de Carvalho e o senhor Francisco Vitor, Chico Vitor. E o José de Carvalho acabou vencendo as eleições aqui pelo MDB. Depois ele mudou de partido, foi para a Arena, né, por conta que o governador era o Maluf, para privilegiar também as conquistas aqui para Registro.
Mas eu comecei a fazer política lá, e sempre e participei de todas as campanhas. Aí eu realmente comecei a tomar mais corpo na política com a campanha do Samuel em 1996. Né? Eu ajudei a coordenar, junto com outros amigos, Walter Spezia, o Bianco, né? A gente participava, trabalhava durante o dia todo na Sabesp, e à noite nós íamos lá para o escritório para escrever programas de rádio, para gravar, e era uma coisa muito interessante, que as fitas eram fitas cassetes que você mandava para a rádio, tinha que cortar a fita, emendar com fita adesiva durex, né? Tinha que entregar lá na rádio. E tinha que entregar na rádio no prazo certo. Então foi uma campanha muito intensa, né? As pessoas não acreditavam que o Samuel venceria aquela eleição, porque ele havia sido candidato há 4 anos em Miracatu, né? Sim. Ele não teve êxito lá, mas veio para cá, vencemos uma eleição disputadíssima contra uma mulher também que eu considero muito honrada, foi uma grande prefeita aqui de Registro, saudosa dona Elza Orsini de Carvalho, né? Mas nós ganhamos aquela eleição com 169 votos de diferença. E aí depois participei de todas as campanhas, depois veio a campanha do Mário Covas, aí veio outras campanhas para governador, fizemos campanha para deputados, e eu acabei me especializando, eu fiz um curso de especialização em marketing político lá na Federal do Rio Grande do Sul, né, inclusive com um senhor que era o ex-reitor lá da Federal, Francisco Ferraz, que ele tinha inclusive um site chamado Política para Políticos, e lançou um livro de campanha política, eu acabei me especializando, e participei de várias campanhas aqui na região também. Participei da campanha em Sete Barros, quando a dona Nilce venceu a eleição, coordenei a campanha dela, coordenei a campanha do doutor Adriano em Cananéia também, ele acabou vencendo, desde as pesquisas, o briefing para fazer o jingle da campanha, o programa de governo, a gente fazia tudo. Eu fiz a campanha também do Luiz Coga em Cajati, 2 vezes a campanha dele, escrevi, dei consultoria para Cajati, né? Ele esteve comigo aqui, foi o programa de estreia do programa do Milton aqui, inclusive ele citou o seu nome. Grande amigo Luiz Coga, né? Revolucionou, né? Cajati. Eu me lembro uma vez que vou contar um detalhe, claro. Não sei, e peço licença ao Coga, mas vou contar isso aqui. Eu me lembro muito bem que chegou um determinado momento da campanha do Luiz, a adversária nossa, que era a ex-esposa do ex-prefeito Marino lá, ela contratou centenas de pessoas para ficar com bandeira. E parece que todo aquilo deu um volume de campanha, parece que ela havia ficado forte. E aquilo deu uma certa depressão no pessoal da nossa campanha, que a nossa campanha estava fazendo muito pequena, né, conversando com as pessoas nos bairros, e me chamaram lá, né, falou, agora que a candidata ficou forte, falei, calma, isso aí, primeiro, 200 pessoas para trabalhar custaria, e a campanha era 3 meses, né, sim. E você tinha que pagar um salário para cada pessoa que trabalhava na campanha. Uhum. Calma, nós também vamos chegar nesse momento, só que não é agora, nós temos que cadenciar a campanha para crescer no momento certo. Aí eu me lembro que o irmão dele falou assim, eles chamam o Luiz, internamente na família, chamam o Luiz Coga de Tchô. Falou, Tchô, poxa, por que você quer ser prefeito? Aí eu falei assim, o Chico, que é o irmão dele, falei, Chico, eu vou falar uma coisa para você. Ser prefeito, nenhuma universidade, faculdade do mundo ensina. Porque ser prefeito é você cuidar das pessoas, mas não só das pessoas. A estrada rural é o prefeito, a ambulância é o prefeito, o hospital é o prefeito, a iluminação elétrica é uma concessionária, mas é o prefeito. A água, se faltar, tem uma concessionária, mas é o prefeito. A varrição é o prefeito, o ponto de táxi é o prefeito. A limpeza das ruas é o prefeito. Tudo que acontece na cidade, nenhuma faculdade do mundo ensina isso. Né? Então, e vou te falar uma coisa. Você não precisa ser desonesto para ser político. Você pode fazer política sendo honesto. Vocês aqui em Cajati, vocês têm um monte de propriedades. Imagina se, Cajati, com todo respeito, Milton, era muito feia. Sim. A entrada da cidade era assim, várias vezes saiu em jornais aí de circulação estadual a questão da prostituição ali na marginal. Televisão também. Na televisão. Lembra muito bem disso. Monte de carro velho amontoado na entrada da cidade. Uhum. E aí eu falei assim, se ele fizer uma boa gestão, vai valorizar os imóveis. Quanto valia um imóvel antes do Luiz Coga ser prefeito em Cajati e quanto que vale um imóvel hoje, depois que ele foi prefeito, revolucionou. Claro. Então eu falei, você tem ganhos indiretos aí, sem precisar colocar a mão em 1 centavo do dinheiro público. Claro. Né? Então aí ele entendeu, né? Aí o Luiz desenvolveu uma excelente gestão, foi reeleito, é novamente prefeito. Né? E é uma pessoa de uma simplicidade extraordinária. Nossa, extraordinária. Está passando aí por um momento assim, ele teve que fazer um transplante de rim, né, tem um controle de diabetes forte, mas é uma pessoa que revolucionou uma das cidades aqui
no Vale do Ribeira. Registro até perdeu um pouco, o registro ficou um pouquinho atrasado, né? Teve até um destaque maior o Cajati. Agora a gente está tentando voltar a ser protagonista da região novamente, sem querer ofuscar nenhuma cidade, que todas merecem, todas estão aqui no... Mas as pessoas acabam criando referência, né? O prefeito Luiz Cogga, ele fala muito bem do Samuel. Ele disse que o Samuel foi referência para ele, né? Então, e cada um tem a sua particularidade, cada município tem a sua qualidade, enfim, né? E é isso mesmo. Eu tive a oportunidade também de fazer a campanha em Pariquera, do JC, Sim. Meu amigo, a quem eu mando um lembro abraço. Muito bem disso, Maria. Né? Eu tive a oportunidade de fazer a campanha do JC também, fiz o programa de governo, fizemos o jingle dele. Na verdade, o jingle dele nós emprestamos do Luiz Cogga lá, né? Fizemos uma adaptação lá com o estúdio em Santos, né? Então foi muito bacana. Eu tive uma boa participação na vida política aqui da região. Depois também coordenei quase todas as campanhas do Samuel na região aqui, né, de deputado. Tivemos grandes ganhos aqui com o Samuel como deputado, Hospital Regional de Registro, a estrada que liga Sete Barras a São Miguel Paulista, São Miguel Arcanjo. Essas questões assim conquistadas para a nossa região com o mandato do deputado Samuel eram demandas que vinham de longo prazo, algumas, né? A gente estava conversando agora há pouco aqui fora do ar e você até nos lembrou da tal da Carta de Sete Barras, dos movimentos que nós tínhamos aqui na região, não só movimentos de prefeitos, mas também como de vereadores. Tinha lá a UVEVAR, não é? E você sempre estava muito próximo disso tudo. Saudoso Gaúcho, meu padrinho de casamento. Exatamente. Né? Então, Milton, na verdade, a história não se constrói do dia para a noite. Sim. Né? As coisas não acontecem. Eu estava me lembrando aqui que eu tive a oportunidade de ir com você num dos comícios diretas já lá na Praça da Sé. Em São Paulo. Por duas oportunidades nós fomos lá, né? Naquele momento histórico que o Brasil passava, né? Uma campanha pelas diretas já, e encheu mais de 1 milhão de pessoas ali no entorno da Praça da Sé ali, lotada, porque o Brasil queria um novo momento. E nós tivemos um marco significativo em 82 com a eleição do Franco Montoro aqui em São Paulo. Sim. Franco Montoro, Darcy Passos, Cuiu Irra, deputados ligados, né, a essa corrente mais progressista, que tinham vínculos aqui com o Vale do Ribeira. Tinha o Feldman. O Lara, né? Rubens Lara. O Fábio Feldman, Exatamente. Várias pessoas que tinham vínculos conosco aqui. E nesse momento, eu me lembro aí, em 82, quando o Montoro se elegeu, nós tínhamos fizemos um grande encontro em Sete Barras, né, com esses deputados mais progressistas, e lá saiu algumas prioridades. Prioridades que era duplicação da BR-116, uma universidade pública para o Vale do Ribeira, fazer com que o Hospital de Pariquera voltasse a funcionar na sua plenitude, porque a gente estava passando um momento difícil lá no Hospital Regional do Pariquera, que era referência, né? Sim. E a questão você foi trabalhar nisso daí, a questão da regularização fundiária. Nós tínhamos muito conflito de terras, né, como você mesmo falou, muitos. Pessoas armadas. Pessoas morreram nessa região por conta de conflitos fundiários, né, Mário? Então, nós tivemos um grande evento de conflito lá no município de Miracatu, no Boa Vista. Sim. É Boa Vista? É Boa Vista, né? Se não me falha a memória, é Vista Grande. Vista Grande. Lá houve Momuna também, lembra? Tinha não sei se está vivo ainda o Teleginski, o advogado também, que defendia aí os poceiros. Ele já faleceu, o grande Teleginski. Tem aí o Vassimon também, que passou muito aqui por apoiar essas correntes mais progressistas aqui. Então a gente tem uma longa trajetória de lutas pelo desenvolvimento do Vale do Ribeira. Exatamente. E graças a Deus a gente conseguiu a duplicação. O Fernando Henrique começou a duplicar e depois o Samuel, já deputado, conseguiu fazer com que o governo federal concluísse a parte da serra. Sim. Hoje nós temos a BR-116 totalmente duplicada. O Samuel conseguiu conquistar a Universidade Pública do Vale do Ribeira, que é a Unesp, né, com seu curso de agronomia. Agora está se discutindo a ampliação de outros cursos aqui para a Unesp. Foi um grande ganho. A questão da regularização fundiária, está aí o ITESC, que fez um grande trabalho de regularização, titulação de terras aqui, acabando praticamente os conflitos. Não houve mais praticamente conflitos de terras aqui, não só rural, mas também o ITESC trabalha também na regularização urbana. Exatamente. Né? Então são conquistas que vêm aí de longa data. Né? Então o trabalho aí de grandes pessoas, aí, vou citar aqui alguns nomes, né? O Sacon, o Tonico Alonso, o saudoso Roberto Villanova, o saudoso Tonico Alonso, Orlando Milan, o Ariovaldo Trigo,
grandes prefeitos também que contribuíram aqui para essas conquistas que hoje estão aí implantadas aqui na nossa região. Você também participou da tal da Frente PMDBista do Vale do Ribeira, Participei naquela época da Frente PMDBista, da Juventude PMDBista do Vale do Ribeira. Que era quem fazia e organizava essas demandas aí regionais. Exatamente, regionais. Né? Nós fomos, na época que se discutia a questão da instalação de hidrelétricas aqui no Rio Ribeira, nós fomos, os prefeitos foram, depois foram algumas lideranças, eu acabei indo à Ilha Solteira, ver o modelo lá, né, das usinas, o que era possível, o que não era possível, acabou não se conquistando a usina hidrelétrica aqui, porque o Rio Ribeira é um rio federal e isso ficou lá parado lá em Brasília, essa decisão. Até hoje não se sabe o que vai... E eu não sei se também seria uma vantagem ou não, também não quero entrar na defesa disso. Muito polêmico, né? Muito polêmico. Né? Eu acho que essa história, ela, num determinado momento, ela ficou muito... Chegou a criar conflitos, inclusive. Sem dúvida. Né? E acho que hoje já foi, já ficou na história, né, Marildo? Sem dúvida. Ô, Marildo, você fala das campanhas do Samuel, né? O Samuel foi o nosso deputado aqui no Vale do Ribeira, deputado estadual, foi presidente da Assembleia Legislativa, foi secretário de governo, depois foi deputado federal. E na última eleição para deputado federal ele não teve êxito, não é? E voltou a disputar a eleição municipal e ganhou a eleição aqui em Registro e hoje está prefeitando novamente. E aí, Marildo, eu queria que você falasse um pouco dessas campanhas, não da última ainda, mas das campanhas do deputado Samuel. Milton, a primeira campanha dele em 2006, ela foi bastante intensa, né? O Samuel havia saído da prefeitura de Registro, ele foi ser subprefeito lá em São Miguel Paulista, na capital, junto com o prefeito José Serra, né? E nós sempre... Existia um anseio muito grande da população do Vale do Ribeira em ter o seu primeiro deputado. O Vale do Ribeira nunca havia eleito um deputado estadual. Sim. E como o Samuel tinha, como você falou, era uma referência política aqui na região, por conta dele ter feito uma gestão exitosa aqui em Registro, né? A aprovação dele muito alta, ele saiu da prefeitura com uma aprovação muito alta, fez um bom trabalho também lá na subprefeitura de São Miguel Paulista, lançamos ele a candidato a deputado. E o Vale do Ribeira abraçou ele. Abraçou de uma forma assim espetacular, acreditando que ele poderia ser o nosso primeiro deputado, e o foi. Claro. Né? Naqueles momentos que mais nos desgastavam eram as viagens constantes, porque o Vale do Ribeira ele é uma região muito grande. Você vai lá desde São Lourenço da Serra, lá próximo à capital paulista, até Itapirapuã Paulista, na divisa com o Paraná, lá no Alto Vale. Sim. E a gente fazia todos esses trajetos de carro. Né? Uma campanha bastante espartana, uma campanha bastante pobre, mas o Vale do Ribeira abraçou o Samuel, e com os votos que vieram lá da capital, de São Miguel Paulista, o Samuel teve 109.225 votos, 109.225 votos naquela primeira eleição. Né? E logo ele se destacou também. O Samuel é uma máquina de trabalhar. Hoje, inclusive, eu falei com ele, ele está na prefeitura trabalhando, hoje é feriado, né, o dia do padroeiro, ele foi à missa de manhã, a missa do padroeiro de Registro, me ligou, né, que nós vamos nos encontrar para conversar sobre alguns projetos ainda para esse ano, e está trabalhando. Então foi um grande desafio. Depois, ele, já no segundo mandato dele, ele foi líder do governo e presidente da Assembleia Legislativa. Né, uma marca para nós aqui da região. Ser presidente do maior parlamento estadual da América do Sul... Vira referência. Né? É referência. Claro. Né? Depois ele se elegeu deputado federal, né? Foi secretário-chefe da Casa Civil no governo Geraldo Alckmin. Né? Foi aí... Então nós tivemos inúmeras conquistas. Eu falei aqui do Hospital Regional, falei aqui da estrada que liga São Miguel São Miguel Arcanjo a Sete Barras, poderia falar do AME, falando de conquistas regionais, fora as conquistas municipais, UBS em todos os municípios, novas unidades básicas da família, conquistas e mais conquistas aqui. Né? Agora, eu falo o seguinte, Milton, você fala assim, ele deixou de ser deputado na última... Eu falo assim, Deus não faz as coisas, nada acontece por acaso. Registro, se o Samuel se reelege para deputado, nós estaríamos novamente... nós pegamos Registro numa situação
Em 96, nós tínhamos um prefeito honestíssimo, uma pessoa que era referência, chamado José Mendes. Ele passou por uma coisa muito ruim na vida dele, que foi a perda do seu único filho. Sim. Né? Então ele meio que se deprimiu, a gestão dele teve lá uma certa... Declinou um pouco. Declinou por conta dessa depressão justificada, né? Lógico, a pessoa sim. perdeu o único filho. Mas ele deixou a prefeitura de Registro relativamente em ordem. Certo. Né? Diferente da agora que nós pegamos da gestão do Newton Hirota, com 12 milhões e 300 mil reais de déficit orçamentário. Tá. Né? A cidade toda vilipendiada, a cidade maltratada, a cidade esburacada, os postos de saúde, as escolas, as creches, tudo. Então nós estamos refundando, reconstruindo a cidade. E isso, por isso que eu falo, graças à eleição do prefeito Samuel. Né? Então eu falo assim, ó, eu acho que o Brasil perdeu um pouco de não ter um deputado federal da qualidade, da luta que o Samuel estava travando lá em Brasília. Mas nós ganhamos e muito aqui em Registro com a sua eleição. Mas eu vou fazer um contraponto, né, Marildo? Mas depois dos nossos comerciais, tá bom? Nós voltamos já aqui com o programa Milton Wolff na TV Ribeira Plus, hoje entrevistando o meu amigo Amarildo Simone. Bicudo Motos Honda. Quando o assunto é ter asas da liberdade e sair de moto 0 km, você já sabe. Basta tomar um cafezinho com a gente e conhecer nossas soluções em financiamento, consórcio e negócios envolvendo sua motocicleta usada na troca. Aqui você conta com uma boutique completa com acessórios, capacetes, jaquetas e muito mais. Além disso, a nossa oficina conta com um time de profissionais, prontos para deixar sua moto sempre em dia. Nossa loja fica no centro de Registro, na Avenida Wilde José de Souza, 111, Vila Tupi. Bicudo Motos Honda, acelerando novas conquistas. Empresário, você já está preparado para a reforma tributária? O Rima Contabilidade está pronto para lhe assessorar nesta nova realidade que começa agora, a partir de janeiro de 2026, sua primeira fase. Venha tomar um café sem compromisso em nosso escritório para saber mais sobre como o seu negócio será afetado. Rua Tamequiche Tacano 605, no centro de Registro. Rima Contabilidade, compromisso e inovação é a nossa tradição. A Tanaka Esportes é a melhor! Expanda seu universo com uma internet de outro mundo. Plano de 800 MB, rápido como a velocidade da luz, por apenas R$ 59,90. E com mais R$10, você leva mais de 90 canais de TV e rádio para toda a família. Venha para Expande e aproveite o melhor da internet e TV.
Assine já. 13 38 28 50 40. Estamos de volta aqui no programa Milton Wolff, hoje entrevistando o meu amigo Amarildo Simone, vereador aqui do município de Registro. Olha, você pode acompanhar então o programa no YouTube Ribeira Plus TV e também no Expand 6.3. Vai lá no YouTube, no chat, manda uma mensagem, quiser fazer alguma pergunta para o vereador, dá um like lá, faz inscrição no canal para ajudar o nosso programa a ir mais longe. Amarildo, nós estávamos então aqui falando de duas coisas bastante interessantes, né? Você falando do que Deus faz as coisas na hora certa e que o Samuel volta a ser prefeito de Registro. Por outro lado, evidentemente o povo de Registro ganha muito com isso, né? A gente sabe, né? Mas por outro lado, veja que hoje nós estamos num momento que a nossa região, o nosso querido Vale do Ribeira, não tem uma representação nem na Assembleia Legislativa, muito menos na Câmara Federal. Isso, por vezes, acaba fazendo com que, e a gente sabe muito bem, você sabe muito bem, pela história toda que nós já vivemos aqui na região, que isso não é bom para a região. Não é bom para a região, né? E aí, Amarildo, eu queria fazer um pensamento no seguinte sentido. Teve muita gente, principalmente lá na minha cidade, em Pariquera-Sul, que gostou muito que o Samuel não ganhou a eleição para deputado federal, né? E eu entendo que, às vezes, as pessoas não entendem o que é uma representação de fato, de ter na região um deputado, seja federal ou seja estadual. A importância que isso traz para uma região, né? Que traz mais recurso, que tem uma pessoa falando da região, que tem uma pessoa colocando a região na pauta do governador, ou seja, de um ministro, ou seja, do presidente da República. Não é bem assim, Amarildo? Exatamente isso, Milton. Ter uma representação é fundamental, porque você é como se fosse um bolo. Você tem um orçamento do governo do estado, você tem um orçamento nacional, né? E o deputado, ele participa da construção desses orçamentos. Se você não tem, eu vou dar um exemplo aqui, quando saiu o financiamento para a construção do hospital regional, saiu para 5 hospitais apenas, para o estado de São Paulo todo. Nós tínhamos uma representação. Nós conseguimos trazer o hospital regional de Registro para cá, o Samuel conseguiu isso. Ele era deputado federal, secretário-chefe da Casa Civil, na negociação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele conseguiu que esse hospital viesse para a região. Tanto que a região do Vale do Ribeira é uma das regiões melhores atendidas pelo Sistema Único de Saúde com relação a especialidades. Você pega a região de Franca. Franca tem mais de 300 mil habitantes. Não tem um hospital desse. E nós só temos isso porque nós tínhamos uma representação aqui, né, que discutia com o governo do estado, que discutia com o governo federal, né, fazia mobilizações junto com outros pares deputados para que conseguíssemos conquistar aqui melhorias para a região. Sim. A falta da representação nos deixa para trás. Você vê hoje, você tem poucas obras aqui, tanto do governo federal quanto do governo do estado, né, sem nenhuma crítica. Claro. Né, você não vê aí grandes obras. Isso é falta da representação regional. Exatamente. Se você tem um deputado aqui, e a gente espera agora, né, o Renato aí será candidato, o irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, eu tenho muita convicção que ele será eleito, né, até por conta da corrente política que ele atua. Sim, né? claro. Hoje você não tem mais o Eduardo Bolsonaro como candidato, a Carla Zambelli e o Ricardo Salles, então ele provavelmente será um dos deputados federais mais votados aqui no estado. Sim. Isso vai ser importante para a nossa região. Claro. Né? Não importa, nós disputamos a política com ele aqui municipal, mas isso vai ficar no passado. Nós vamos querer avançar, nós queremos avançar. Já ficou no passado. Lógico. Né? Inclusive ele acabou de receber o título de cidadão honorário aqui
na semana passada, no aniversário na sessão solene da Câmara Municipal. Mas a representação, Milton, como você falou, isso é muito importante nós termos. Sim. Tanto estadual, hoje nós temos uma boa representação, tem o deputado Paulo Correia Júnior, que assiste muito bem a região, mas se nós tivéssemos uma daqui, realmente seria muito melhor. Marildo, exatamente, né? Nós temos vários deputados que trabalham na nossa região. Aí você citou o Paulo Correia, muito presente na nossa região. Nós podemos citar, por exemplo, o deputado André do Prado, que hoje é presidente da Assembleia. Nós Tenente temos Coimbra também. O Tenente Coimbra, né? O Tenente Coimbra também. Temos outros deputados aí federais, você pode ver o Márcio Alvino, né? Mas assim, é como você citou, né? Tem um bolo que é o orçamento, né? E aí o deputado, claro que a maior parte desse bolo que cabe a ele, né? A parte que cabe a ele vai levar para a região dele. Sem dúvida. Evidentemente, não é? Isso que eu gostaria muito assim que as pessoas tivessem esse entendimento, porque nós não falamos de pessoas, nós estamos falando de uma representação. Milton, eu vou falar, infelizmente, Milton, na última campanha, você falou muito bem disso aí lá na sua cidade, né? Porque a política, infelizmente, ela circula muito fake news em época de campanha. Sim. E lá, vou falar uma coisa, não teve nenhum deputado que trabalhou mais pelo Hospital Regional de Pariquera-Açu, trabalhou mais pela AME, trabalhou mais pelo Regional, e conseguimos agora dar um grande passo aqui com relação à crise do Hospital São João. Sim. Não está totalmente acertado ainda, mas graças à interferência do Samuel. Samuel, enquanto deputado, sempre defendeu a saúde aqui. Avançamos em muito, né, com relação à hemodiálise, ao tratamento oncológico. Agora vai ter radioterapia lá no hospital, mas o Samuel, desde deputado, sempre defendeu muito todos os conflitos, todos os problemas que tinha quem estava lá para representar, para defender os interesses do Vale do Ribeira em todos os setores. Se pega a questão da bananicultura. Sim. Né, a banana antigamente era vendida para aquelas caixas camelos, era vendida por dúzia. Samuel conseguiu colocar uma lei no estado de São Paulo para vender a banana a quilo. Né? Então ele sempre defendeu as cadeias produtivas aqui do Vale do Ribeira. Como deputado, como prefeito, ele já fazia isso e faz de novo agora, organizando a sociedade, né? Então, mas a representação regional é muito importante. Exatamente, Amarildo. Amarildo, vamos falar então um pouquinho agora da última eleição municipal, aqui em Registro. O Amarildo, que sempre esteve nos bastidores, que se especializou em marketing político, de repente é candidato a vereador eleito com 884 votos. Ficou entre os 5 mais votados da Câmara Municipal de Registro, que tem 13 vereadores. Marildo, qual que é a diferença agora, Marildo? Qual que é a diferença de estar à frente do processo, né? Porque aí agora você virou vidraça, não é? E a diferença de estar nos bastidores. Você está gostando de ser vereador? Primeiro eu tenho que falar um pouco da campanha, né? E quero agradecer a equipe que me acompanhou durante a minha campanha, as meninas lá que acompanharam, o seu ex-vereador Sebastião Fernandes, que me acompanhou, outros colegas aí, os colegas assessor, da Sabesp. Os colegas da Sabesp, o meu assessor, o André do Preço Bom, que também foi vereador aqui, Mimo, muitas pessoas me ajudaram. A gente não constrói uma carreira política sozinho. Claro. E a gente teve um momento da campanha, né, e eu decidi ser candidato, Milton, porque eu quero retribuir tudo aquilo que o Registro fez por mim e para a minha família. Eu fiquei casado durante 30 anos, tinha 2 filhas, 2 médicas, sou muito grato à minha ex-esposa, uma pessoa maravilhosa, uma grande dirigente de ensino, uma grande profissional, uma grande mãe. Sou muito grato às filhas que Deus me deu, né? 2 filhas maravilhosas, 2 já casadas, e eu quis retribuir. Né? Eu vim de uma origem muito simples, de muita pobreza, engraxei sapato, entreguei jornal, entreguei leite, trabalhei na oficina, e Deus me deu a possibilidade de ter grandes conquistas pessoais e patrimoniais também. Eu tenho uma vida, falo assim, não sou uma pessoa rica, mas tenho uma vida confortável do ponto de vista do padrão econômico, né? Então, isso tudo eu devo a Registro. Claro. Né? Então, eu falei, eu vou ser candidato a vereador, primeiro para ajudar o Samuel a governar, né? E a gente está ajudando lá, eu sou líder do governo, e estou gostando, sim, de ser vereador. Talvez eu não pretenda ser mais vereador, talvez não pretenda mais me candidatar, mas eu estou gostando de ser vereador. Eu acho que as conquistas que Registro vem apresentando nesse ano, quando nós pegamos a cidade destruída. Nós agora estamos reformando o posto de saúde do centro, tivemos que tirar as equipes dali, porque não daria para você fazer aquela reforma com as equipes ali. Né? Porque
os azulejos todos quebrados, uma situação de insalubridade, até um posto de saúde em uma situação insalubre. Nós temos aí posto de saúde que chovia dentro, né? Nós temos aí situações, e obviamente o orçamento que foi nos deixado, com 12 milhões e 300 mil reais de déficit orçamentário, nós tivemos que renegociar todos os contratos junto com o Samuel. O Samuel renegociou todos os contratos, e nós na Câmara estamos lá, a base de apoio dele, né, lá para apoiá-lo. Aprovamos todos os projetos que ele enviou, a Câmara foram aprovados, né, conquistamos muitas coisas aqui. Ano que vem nós vamos ter a reforma total do Centro Social Urbano, vai ser construído o Museu da Imigração Japonesa. No início do mandato, apanhamos muito porque nós mexemos na pracinha da Secap ali, todo mundo criticou, agora se vê lá uma praça maravilhosa, que as pessoas estão lá aproveitando. Você pega aí, fala assim, o prefeito faz muito asfalto. Poxa, as ruas estão esburacadas, todas deterioradas. Quem quer viver num lugar sujo, esburacado? Então estamos sim. E agora, no dia 4 de dezembro, na próxima quinta-feira, o Samuel vai estar lançando um pacote de obras que vai beneficiar a Vila Nova. Serão 15 ruas recapeadas. A rua Adriano Franco de Oliveira Canto, que é aquela rua lá que margeia o Rio Ribeira, vai ser asfaltada até depois da olaria lá do Pagani, né? Vai ser feita a reforma do posto de saúde da Vila Nova. Nós estamos estudando aí a ampliação e reforma do posto de saúde da Vila São Francisco. Nós estamos ampliando a UPA. Nós mexemos no contrato de limpezas. Pode ver que a cidade está mais asseada, mais limpa, melhor sinalizada. Estamos fazendo aí as festas, as festividades. Hoje nós temos o show da Sandra Sá, sem um único centavo do município, tudo em parceria com o Sesc, shows gratuitos. A primeira-dama fez um baile da cidade espetacular, sem um único centavo público. Ela vendeu as mesas, ela pediu doações, e foi um baile para unir as famílias de registro. Obviamente que não cabe toda a população de registro num salão ali do Sorro, que cabe 300, 400 pessoas, né? Mas foi um baile aberto a todas as pessoas que quiseram comprar o convite, né? Por que o Fundo Social faz esse baile? Porque com esses recursos arrecadados, o Fundo Social compra cadeira de roda, cadeira de banho, cestas básicas para as famílias mais vulneráveis, assistência às pessoas, olhando nas pessoas. Então esse governo, Milton, é um governo que olha para as pessoas. E eu, como vereador, me sinto honrado em fazer parte dele e ser líder do governo na Câmara. E agradeço os meus pares vereadores lá da base, todos eles indistintamente. Amarildo, é claro que o Samuel, nós sabemos da liderança dele, da capacidade de administração dele, de fazer gestão, mas também ele tem pessoas ao lado dele, a equipe dele, né, que também trabalham bastante. E aí ele tem pessoas que têm um viés mais político, outro viés mais técnico. Eu queria que você falasse um pouco até dessas pessoas. O vice-prefeito, o Fábio, né, também está na administração, está fazendo um trabalho bastante interessante. Como é que... E outra, né, Amarildo? O Samuel foi eleito aqui em Registro com uma proporção de apoio de partidos muito grande, não é? Sem dúvida, Milton. O Samuel ele escolheu as pessoas para fazer parte da sua equipe, principalmente pelo caráter técnico. Sim. Né? Então ele montou uma equipe aí bastante distinta. Obviamente que as pessoas falam assim, o salário de secretário é um salário atraente, não é. Então é relativamente baixo. No mercado privado, eu falo porque eu trabalhei, né, vindo de uma empresa de economia mista, né, mas no mercado você consegue salários muito melhores. Sim. Então as pessoas até são um pouco abnegadas para aceitar um desafio, e trabalhar com o Samuel não é fácil, né, porque não tem hora, não tem dia, é cobrança, é liderança, é respeito, né? Então, as pessoas que o Samuel montou a sua equipe, elas estão trabalhando, digo assim, a contento e muito bem, né? Nós temos avanços na saúde, nós temos avanços nas critérios de desenvolvimento econômico, né? Fizemos uma reunião há pouco tempo com os empresários lá do Distrito Industrial, né? Estamos mexendo lá, vamos ampliar, vamos fazer um novo Distrito Industrial. Tem empresas chegando aqui em Registro que vão gerar 200 a 300 empregos. Vai estar vindo uma empresa de Uruçanga, de Santa Catarina, chamada Alumasa, comprou uma propriedade que era a antiga Chabras, né? Então vai ser uma indústria de 300 empregos. Tem empresas, pega aí a inauguração do McDonald's, sim, a ousadia dos empresários. Quero parabenizar, inclusive, os empresários que ousam fazer investimentos nessa época, onde o país está vivendo com juros de 15% ao ano. É mais fácil você deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro e ganhar 15% sem nenhum risco,
do que você abrir um negócio, investir, empreender, e às vezes você vai chegar no final do ano e vai ver se teve 4%, 5% de rentabilidade real. Sim. Então hoje, a economia está até um pouco parada porque as pessoas preferem deixar o dinheiro aplicado no mercado financeiro, mas nós temos pessoas aqui, empresários ousados, e nós estamos indo atrás desses empresários. Estamos abrindo um novo distrito industrial, trazendo empresas. As empresas que estão lá no distrito industrial também, elas estão aguardando essa reformulação do distrito para ampliar os seus negócios. Né? Então vamos gerar bastante empregos aí. E para nós, isso aí tudo é fruto do trabalho da liderança do Samuel e dos seus secretários. Né? Nós lá acompanhamos enquanto vereador, eu gosto de estar porque a escola do Samuel foi a mesma escola que eu fiz. O Samuel foi superintendente da Sabesp, eu também fui. Então a escola de gestão nós passamos por ela. Eu tive o privilégio de trabalhar com consultorias internacionais, Price Whitehouse, Ernst Young, trabalhei com a GV, trabalhei com a FIA-USP. Isso na Sabesp, isso nos dá uma capacidade de gestão enorme. Né? E é de experiência de fazer, não de falar. Porque você tem muita gente que fala, mas na hora que você põe a mão põe a pessoa para tocar o negócio não acontece. Para fluir, né? Entendeu? Então, Sim. o Samuel tem essa liderança, tem essa capacidade de gestão, né? Lidera uma equipe boa, né? Uma boa equipe, o secretário sem distinção nenhuma. Você deu o exemplo do Fábio Tatu, conhecido aqui, né? Ex-vereador, claro. Secretário de Desenvolvimento Social. Você podia falar de todos, chefe de gabinete, da Secretaria da Agricultura, Secretaria de Planejamento e Obras, Secretaria da Saúde, nossa amiga Claudinelli, todos os secretários, o secretário de Finanças, né? a Secretaria de Negócios Jurídicos lá, né? E as procuradoras também que estão aí motivadas, porque estão vendo a seriedade de uma gestão. Claro. Amarildo, você também participou ao longo do tempo aí da vida, né, da gestão aí do Codivar. O Codivar é um importante consórcio da nossa região e que congrega aí os municípios, 24 municípios da nossa região. Como é que... eu assim, Marildo, eu entendo que a nossa região, nós temos um potencial aqui muito forte, que é a questão do turismo. Né? Cada município tem o seu atrativo, tem o seu apelo turístico. Cajati é de um jeito, Registro é de outro. Se vai na Barra do Turvo é uma coisa, se vai em Pariquera-Sul é uma... Né? Mas eu também entendo que haveria necessidade, de repente, de estar conversando um pouco mais para que nós pudéssemos organizar regionalmente ações para o turismo? Penso que sim, Milton, você tem razão nisso, né? O Codivar é um importante instrumento de luta política que os municípios têm. Isso. Né? O Codivar foi idealizado pelo nosso saudoso amigo Tônico Alonso, exatamente, quando ele foi prefeito de Juquiá. Isso. Né? Organizou isso, daí criou-se esse consórcio lá na década, finalzinho da década de 80, 90, né? Para organizar as lutas políticas aqui da nossa região. Depois, houve um significativo avanço quando o governador era o João Dória. Sim. Ele criou um programa chamado Vale do Futuro, com várias ações, né, para vários segmentos econômicos da região, mas um segmento econômico muito importante, falou o turismo. Você tem lá um glamping lá em Iporanga, financiado com recursos do Vale do Futuro. Você tem hotéis que foram financiados com recursos do Vale do Futuro. Você tem agentes de formação de aventuras formado com recursos do futuro. Né? Trouxeram para cá, na época, o Rally dos Sertões, do governo Dória. Então, teve uma série de avanços aí. Isso. Mas o Codivar é fundamental, particular. Inclusive, eles têm uma Câmara Técnica do Turismo dentro do Codivar, né, que discute as políticas de turismo aqui para a nossa região, que a nossa região é uma das regiões mais lindas do mundo. Falo que eu conheço bem o Vale do Ribeira. Nós temos 21% da Mata Atlântica da nossa região. 21% é muita coisa, Maria. Nossa extensão... Nós tivemos, Milton, nós pagamos um preço por um erro no século XIX, lá quando foi a abertura do Valo Grande, que isolou o Vale do Ribeira da região do Planalto Paulista, né? Quando se abriu, para quem não sabe aí, o Vale do Ribeira tinha um porto no município de Iguape. O município de Iguape era mais rico do que a capital de São Paulo. Exatamente. As famílias mais ricas do estado de São Paulo moravam em Iguape. Exatamente. Por conta do porto de Iguape, por conta da cultura do arroz aqui do Vale do Ribeira, nos idos de 1820, 10, 20, 30. E em 1830, 1860, aconteceu uma catástrofe que foi
a abertura do Vale Grande com as enchentes, aquilo lá assoreou o porto, né, acabou e isolou o Vale do Ribeira, né, porque você não tinha... Era para encurtar o caminho, né, Marita? Exatamente. Isso é uma hora que com o tempo, Sim, né? sim, Talvez sim, seja a sim. pessoa mais apropriada para falar isso daí seja o Carlinhos lá do Claro, Sebrae, que ele virá aqui, com certeza. pode contar para vocês Lógico. a história do Vale do Ribeira. Por outro lado, esse isolamento que nos trouxe um grande ganho do ponto de vista ambiental e turístico. Sim. Nossa, quem não conhece a Ilha do Cardouro, quem não conhece Marujá, quem não conhece lá a Enseada, o Pontal, o Ariri, quem não conhece ali o bairro Serra em Poranga, quem não conhece a Ilha Comprida, quem não conhece Itariri lá, o Raposo em Pedro de Toledo, quem não conhece a Vista Grande, quem não conhece o morro lá em Barra do Turvo, onde se pratica o Pico do Caldeirão. Pico do Caldeirão, pratica voos, Sim. mesma coisa em Cajati, você Sim. tem as cachoeiras ali do Rio Guaraú, você Exatamente. tem aqui no Rio Saebadela, no Rio Guapiuvu, cavernas. as cavernas de Poranga, as cavernas de Eldorado. Nós temos uma riqueza, um imenso Enorme. potencial turístico aqui, né? E nós temos a melhor rede hoteleira aqui em Registro, os melhores profissionais liberais, engenheiros, advogados, médicos que estão situados aqui em Registro. Então nós temos um potencial turístico enorme. E eu acredito nisso, viu, na exploração desse potencial. Sim. Por outro lado, nós temos também a capacidade também de trazer empresas de logística. Nós temos aqui a Boticário, outras empresas que estão se instalando aqui. Então acho que nós temos aí um futuro brilhante, viu? Por isso que eu entrei na política como candidato. Porque eu acredito no potencial da nossa região, acredito nas pessoas da nossa região, acredito no ser humano. Obviamente, acima de tudo, eu acredito em Deus. Mas eu acredito no ser humano que gosta de empreender, que gosta de desafios. Eu acho que nós pegamos Registro diante de um grande desafio, estamos aí trabalhando, tenho muita convicção que o ano que vem teremos grandes conquistas aí, grandes conquistas mesmo. O Samuel está trabalhando um financiamento aí, junto à Caixa Econômica Federal, para fazer uma grande obra viária, para desafogar o trânsito aqui. Eu tive na semana passada, Milton, lá na audiência pública em Curitiba da NTT. Sim. E voltei um pouco decepcionado de lá. Por quê? Hoje nós pagamos 4,10 de tarifa dos pedágios aqui entre São Paulo e Curitiba. A proposta é que essa tarifa vá para 8,10, quase que o dobro, 100% de aumento. E nós não temos nenhuma obra estruturante entre Miracatu e Cajati, nesse primeiro momento. Sim. Então nós vamos estar pagando durante 6 anos, mais ou menos, a tarifa, e as principais obras serão feitas na região metropolitana de Curitiba e de São Paulo. E nós vamos conseguir só mexer no contrato após feito o leilão, após assinado o contrato, ou com a concessionária Artérios ou com uma outra concessionária que venha ganhar o leilão. Certo. Então, eu acredito que nós precisamos de obras estruturantes aqui. Hoje o trânsito de Registro estamos fazendo várias obras, vários desvios aí, né, um estudo técnico viário aí para melhorar o trânsito de Registro, mas os viadutos, que é a responsabilidade do governo federal, da NTT e da concessionária, nós não teremos. Nós temos ainda um prejuízo enorme ali para o pessoal que mora no Capinzal, foi fechado aquele retorno, por uma inação dos agentes públicos aqui. Não dá para pôr a culpa só no ex-prefeito, também tinha vereadores do partido do governo que poderia também ter feito uma gestão para não fechar aquele retorno do Capinzal, que é importante ali, beneficia mais de 1.000 famílias, tanto do Capinzal quanto daquelas pessoas que moram no Lombadinha, Sim. Senador Dantas, ali na Laranjeirinha, Bairro do lado, Alto, Bairro isso. Alto, do lado de Pariquara-Sul. Sim. É um retorno importante para eles Uhum. também, para não Sim. precisar ir lá no retorno lá do Petropem. Sim. Então nós estamos fazendo gestão, não só aqui no município, mas gestão também para melhorar a infraestrutura que traz reflexos no dia a dia do município. Certo, Marildo. Marildo, eu queria que você rapidamente falasse um pouco do que você está desenhando, os seus planos para frente, para o futuro. Milton, hoje nós temos mais 2 sessões da Câmara Municipal. Sim. Né? A última sessão será no dia 15 de dezembro. Aí encerra o primeiro ano do meu mandato. Claro. Né? Fazendo uma reflexão, olhando para trás, eu falo assim que foi um ano de muito trabalho, bastante conquistas, mas nós queremos mais. Claro. Então temos mais 3 anos aí para estar junto com o Samuel conquistando avanços aqui para Registro. Com relação ao meu futuro, eu projeto os 3 próximos anos de bastante trabalho. Né? Sigo na liderança, o Samuel me confirma, né, na sessão solene lá, inclusive ele agradeceu a liderança, agradeceu os vereadores, a quem eu novamente reforço, né,
o meu agradecimento aos vereadores da base do governo, né, que ajudam mesmo lá. Para você ter uma ideia, a Câmara de Registro tem emenda impositiva. Sim. E parte dos vereadores, grande parte dos vereadores, dos 13, não foram os 13, né? Sim. Pegaram uma parte dessa emenda impositiva e falaram, prefeito, nós vamos fazer uma parceria com você para você reestruturar, reformar e revitalizar o Centro Social Urbano. Então, cada vereador deu 150 mil. Vai custar 2.900.000. O Centro Social Urbano vai ter o estádio lá com iluminação e com arquibancada, vai ter a piscina aquecida com arquibancada, vai ser feita a reforma lá da cobertura da quadra, iluminada, vai ser reformado o salão de festa, vai se tornar um salão social novamente para a comunidade usar. A piscina lá vai ser utilizada para aquelas, principalmente as famílias mais carentes, que não têm condições de ser sócio do ACER, do antigo RBBC, para que possa fazer aula de natação, escolinha tudo lá, entendeu? É um espaço para a população usar, os vereadores têm dado essa colaboração, eu também tenho dado. Eu dei a minha colaboração para esse projeto e espero que no futuro aí Deus conduza a minha vida como ele sempre conduziu muito bem. Eu falo o seguinte, Milton, eu sou muito grato a Deus por falar assim, Deus me abençoou mais do que eu mereço. Sim. Porque eu tenho defeitos e não são poucos, né? Mas Deus, não só a minha família de forma como um todo, viu? Então eu sou muito grato a Deus por tudo que ele fez na minha vida. Tá certo, Maurício. Nós já vamos estar aqui chegando no Natal, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem aí para o povo de Registro, porque nós chegamos aqui ao final do nosso programa, Maurício. Então você faça aí sua mensagem ao povo de Registro e que seja um momento de muita paz e muita alegria a todos nós. Eu, para finalizar, Milton, primeiro eu gostaria de agradecê-lo. Me senti extremamente honrado com o seu telefonema quando você me convidou para estar aqui nessa data, o programa Milton Wolff, entrevistas. Aqui agradecer o estúdio do Ribeira Plus, aos auxiliares aqui que trabalham com você aqui. E quero falar para a população de Registro e do Vale do Ribeira que vai assistir esse programa, desejar a vocês um Natal de muita paz, né, que celebre o Natal, que é uma marca importante, apesar de do ponto de vista empírico, não ser a data que Jesus Cristo nasceu, mas é a data que nós celebramos o nascimento dele. Claro. E é uma data de celebrar a paz, celebrar o amor, né? Encher o nosso coração de amor. É uma época de a gente presentear e receber presentes também. Acho que o maior presente que a gente pode receber é a vida e a saúde, né? Então desejo a todos vocês muita paz, muita saúde, prosperidade. E o ano que vem seja um ano de realizações para todos nós, um ano de felicidade, um ano repleto de emoções novas e emoções positivas. Muito obrigado a vocês, a população de Registro, muito obrigado a você, Milton, pela oportunidade e um feliz Natal e um próspero ano novo para todos nós. Muito obrigado, Amarildo. Nós chegamos então ao final do programa Milton Wolff, hoje entrevistando aqui o meu amigo Amarildo Simoni. Nós estaremos na próxima semana novamente aqui nos estúdios da TV Ribeira Plus com mais um programa Milton Wolff. Um abraço a todos vocês e até lá.